Agora chegou a hora da gente pensar no formato do nosso podcast. Mas peraí, Léo, formato não, como assim? Formato, podcast não são pessoas batendo papo com alguém sobre alguma coisa? Eu já sei o que é, né? O formato é o MesaCast, é aquele que as pessoas estão em volta de uma mesa falando sobre algum assunto, recebendo algum convidado. Pois então, não. Esse é um formato que se popularizou muito nos últimos anos, principalmente por conta do surgimento e do crescimento dos chamados MesaCasts. É um formato também bastante utilizado há décadas por podcasts apenas em áudio, mas está longe de ser o único formato de podcast. Inclusive é um erro comum, as pessoas acham que esse formato é sinônimo de podcast. Eu preciso ter convidados, eu preciso ter pessoas, a gente precisa ter uma mesa bacana, microfones que fiquem bonitos na câmera, uma iluminação legal, né? Uma cadeira daquelas e tal, não sei o quê. Ou mesmo gravando em áudio, eu preciso dar um jeito de ter convidados. Como é que eu vou ter convidados? Como é que eu vou chamar gente famosa para o meu podcast? Como é que eu vou conseguir me fazer perceber para essas pessoas que eu acompanho e sigo nas redes sociais? Como é que elas vão saber quem eu sou? Será que elas vão aceitar o meu convite de gravar um programa comigo? Calma, esse não é o único formato possível de podcast. Em vídeo, eu concordo com você, fica difícil você ter outros formatos, não é? Porque para você ter ali a câmera e o vídeo conversando com alguém, né? O MesaCast é esse formato. E o pessoal que faz MesaCast perdeu a chance de chamar essa mídia de MesaCast ou de qualquer outro nome que não fosse podcast. Porque podcast é muito além desse formato de bate-papo. Seja entre amigos, conhecidos, seja com convidados, anônimos ou famosos. Esse é um formato muito popular, esse é um formato que muita gente que está chegando agora, que está conhecendo o podcast agora, que está conhecendo o podcast graças ao YouTube, acha que isso é podcast, mas isso não é podcast. É um dos formatos possíveis de você produzir um podcast. Primeiro porque podcast não nasceu como substantivo. Eu vou produzir um podcast. Eu vou fazer podcast. Eu vou podcastar. Em inglês é to podcast. To podcast. Então eu podcasto, tu podcastas, ele podcasta em português. O podcasting nasceu como ação, nasceu como verbo. Você pegar um arquivo de áudio, colocar ele num feed, distribuir ele via RSS, fazer com que ele chegue no seu público, na plataforma de preferência dele, quando, onde, como o seu público escolher. Essa ação, essa forma de distribuir, esse ato é o ato de podcastar, é o to podcast. O podcast vem daí, né? Vem do broadcast para o iPod. Broadcast para o iPod, foi daí que nasceu, na época que o Adam Curry pediu para o Dave Winer criar uma maneira de distribuir o programa de áudio dele no iPod das pessoas. Então, isso é história, né? Tem a nossa aula sobre história aqui. Você já sabe sobre isso, se não sabe, você vai saber em breve, porque essa aula sobre história é muito bacana. Mas o formato em si nunca foi definido. Qualquer arquivo de áudio que for distribuído como podcasting, ele vira um podcast. O fundamento do podcast é a distribuição, é a democratização da produção desse conteúdo e dar ao ouvinte o poder de ouvir onde, quando e como ele quiser. Esse é o fundamento do podcast. Muitos puristas, eu durante muitos anos fui um deles, defendia, e eu digo defendia no passado, o fato de que o podcast, ele só é podcast se ele estiver num feed distribuído de uma maneira que o ouvinte tenha o poder de escolher onde, quando, como ele quiser ouvir. Muito bem. Por que eu digo que isso no passado? Porque hoje a mídia se transformou. Então não se diz mais podcast igual a áudio e videocast igual a vídeo.
estão chamando podcast todo tipo de conteúdo dessa característica. Então, a gente não adianta querer ser purista e querer dar o nome que quiser, sabe? Como diz um amigo meu, call me Suzy, me chame de Suzy, me chame de berinjela, de tijolo, de cortina, chame do que você bem entender. O importante é, eu estou fazendo aquilo para ser assistido e para ser ouvido. Eu tenho audiência? Tem pessoas me escutando? Tem pessoas me assistindo? Se não, eu estou fazendo por quê? Porque eu gosto? Porque é um hobby? Tranquilo. Mas não é o conteúdo, o produto que se faz que é podcast. A gente generaliza, porque todo tipo de haste flexível a gente chama de cotonete. Todo tipo de esponja de aço a gente chama de bombril. Então, todo tipo de conteúdo, aonde você tem o conteúdo ali em áudio ou em vídeo, que você distribui, seja para informação, para entretenimento, seja qual for o objetivo, convencionou-se chamar de podcast. Mas esse formato não é o único formato possível. Então, vamos pensar em alguns formatos que existem no podcast? Então vamos lá, a gente vai colocar aqui exemplos para você, links, imagens para você, né, ampliar um pouco a sua visão a respeito disso. Então vamos colocar primeiro aqui podcasts que têm esse formato de conversar entre amigos ou com convidados. Eu vou colocar o Radiofobia Podcast, que é o meu podcast, que já tem mais de 16 anos no ar, mais de 400 episódios. É um podcast que não tem só papo, né? Não tem só convidado, a gente fala sobre temas diversos também, mas é um podcast que emula o rádio no podcast. Porque eu, desde o primeiro ano, desde o terceiro, quarto mês, eu já comecei a fazer ele ao vivo, como se estivesse no rádio. As trilhas, as vinhetas, os efeitinhos sonoros, tudo que você ouve no Radiofobia, do episódio 18 pra frente, até agora, tudo é feito ao vivo. Mas ele tem esse formato. Eu não tenho uma mesa presencial, a gente grava remotamente, utilizando ferramentas que a gente conecta os integrantes que estão em qualquer lugar. Logo nos outros capítulos você vai entender também as possibilidades dessas ferramentas de você utilizar para poder gravar o seu podcast. Caso você queira nesse formato remoto, que a gente chama, formato remoto, cada um está num lugar diferente, mas ele tem esse formato de bate-papo, seja entre nós, seja com convidados. Nerdcast, que durante mais de 10 anos foi o maior podcast do Brasil, o mais conhecido podcast que eu, particularmente, na minha outra empresa, Radiofobia, a gente edita o Nerdcast desde 2012. Alexandre, Dave, Jovem Nerd, Azaghal, dois amigos queridos que confiam na nossa edição desde 2012 já. A gente tem um podcast que foi o que consolidou no Brasil esse formato de bate-papo. De cultura nerd, de cultura geek, de cinema, de qualquer coisa, recebendo ou não convidados, é um programa de áudio que tem esse formato. E foi o primeiro podcast brasileiro a atingir 1 bilhão de downloads, o terceiro podcast no mundo a atingir 1 bilhão, alcançar a marca histórica de 1 bilhão de downloads. E até hoje, com certeza, se não é o mais ouvido hoje, é o mais importante, o mais relevante, aquele que maior quantidade de pessoas influenciou nesse meio. Como o Radiofobia, como o Nerdcast, em vídeo você tem o Podpah, você tem o Flow, você tem o Vênus e outros dezenas de videocasts, de mesacasts, né? Você tem lá o Nisológico do Niso Neto, você tem um monte de programa que vieram nesse formato, entrevista e bate-papo, seja numa mesa, seja cadeirinhas ali em volta, né? Tem o Desce a Letra Show lá, DL Show do Cauê e do Load. Enfim, você tem esses programas que são programas de bate-papo, onde você recebe convidados e faz essa conversa independente da periodicidade. Muito bem, e aí? Você tem, por exemplo, audiodramas. Que são audiodramas? São dramatizações em áudio. Herança cultural das antigas radionovelas, aonde você ouve e existe uma imersão. É um cinema sem imagem. Cria-se um mundo imersivo
cria-se um universo que você pode navegar ali, como por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de muitos que tem, mas esse exemplo é considerado por muitos, inclusive por mim, uma obra-prima, que é França e o Labirinto, que foi um audiodrama produzido pelo Jovem Nerd em parceria com o Spotify, que tem o Selton Mello como ator principal, interpretando o detetive França, que é um detetive, um policial que ficou cego. E aí a premissa é, como é um audiocast, é um podcast em áudio, um audiodrama em áudio, eu não tenho a imagem, se fosse imagem seria uma série, seria uma animação, seria um filme. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que o áudio seja dentro da cabeça do França. Tudo que ele ouve, eu ouço. O meu ouvinte ouve. O que ele não ouve, o que ele não tem acesso a ouvir, essa informação não chega até o ouvinte. Porque é feito pelo ponto de vista dele, é pela perspectiva dele. Isso é genial. Isso é genial por quê? Porque, por exemplo, como é que você, num quadrinho, num livro, como é que você diz pro seu leitor o que o seu protagonista tá pensando? Você tem balãozinho de pensamento, né? Os recordatórios, você tem aquele balãozinho de pensamento, você tem as aspas, você tem recursos literários que dizem, olha, eu pensei naquilo. Em áudio, como é que você sabe o pensamento de uma pessoa? Você não sabe. E não faz sentido você fazer a pessoa falar sozinha, se ela estiver sozinha, efetivamente. Porque a gente pensa dentro da cabeça, a gente não verbaliza, raramente, né? A gente verbaliza sozinho o que a gente tá pensando. E aí, eles criaram um cachorro de estimação pro França, para que, né, o França falasse com ele, Bonaparte, é o nome do cachorro. O França conversa com o Bonaparte, porque ele é cego, ele tá sozinho em casa, ele conversa com o cachorro. E ao conversar com o cachorro, nós temos o pensamento dele. O que ele estaria falando na mente dele, ele conversa com o Bonaparte. Isso é genial. Isso é podcast que só funciona em áudio. Isso é um formato de podcast que só funciona em áudio. Outros podcasts que podem funcionar em vídeo também, mas a gente quase não vê, são os podcasts narrativos, os podcasts investigativos, os podcasts de true crime, que muito sucesso tem feito desde que o Serial, né, o podcast Serial estourou lá em finais de 2014 e virou digamos, um marco de um formato novo que hoje é conhecido mundialmente como True Crime ou crimes reais. Esse formato é muito melhor explorado em áudio do que em vídeo, porque em vídeo o custo é maior. Não justificaria você fazer, por exemplo, com uma imagem estática. Você pode até produzir ele em áudio e para disponibilizar ele, por exemplo, no YouTube, que hoje em dia tem uma audiência muito grande de ouvintes que utilizam o YouTube Premium para poder ouvir, né, com a tela do celular desligada, para não ter os anúncios e tal. E aí o YouTube Premium se comporta como se fosse um agregador de áudio, como o Spotify, o Apple Podcasts, o Pocket Casts, por exemplo, que são muito utilizados. Você poderia fazer isso com uma imagem estática, né, com, sei lá, uma animação, mas já tem um outro custo de fazer com uma animação. Entende? E você tem, por exemplo, podcasts narrativos e de documentais investigativos, como o caso Evandro, por exemplo, do Projeto Humanos, do meu amigo Ivan Mizanzuki, o Pico dos Marins, por exemplo, que depois viraram séries, documentários, que foram adaptados pela Globoplay, né, no caso do Ivan, e entre outros exemplos que existem por aí na mídia brasileira, mas que você vai ver que é um podcast narrativo, um podcast jornalístico, um podcast em áudio investigativo, que quando foi adaptado para mídia, televisão, para vídeo, ele foi adaptado para um documentário. E aí o documentário, ele precisa ter uma investigação, ele precisa, assim, não que não tenha o Ivan, mas enfim, ele já tinha feito tudo. Mas eu digo, tem que ter as filmagens, tem que ir lá no local, tem que trazer imagens de arquivo, é outra mídia, é uma adaptação. O que existe na Globoplay, eu tô falando no momento aqui da gravação desse curso, de adaptação, por exemplo, do caso Evandro, não é o conteúdo em áudio que o Ivan produziu durante anos no podcast
e simplesmente eles usaram esse áudio do Ivan Ipsis Literis e fizeram o documentário colocando imagem em cima. Não, ele foi adaptado para um documentário, entende? Então o podcast permite vários formatos que, se forem utilizados no vídeo, são outras mídias. Vira minissérie, vira documentário. Não é um vídeo podcast investigativo, é um documentário investigativo, né? E aí você tem outros formatos. Você tem um podcast educacional, onde o professor, um grupo de professores, os próprios alunos podem falar sobre qualquer tipo de coisa com objetivo educacional. Pode ser utilizado para ensinar uma coisa nova, para um curso, para ter complemento didático de alguma matéria, de alguma escola. Você tem escolas utilizando o podcast como ferramenta didática complementar às outras matérias, como é o caso do Cezincast, lá da Escola Cezin, do meu amigo Vitor Estácio, que usa muito bem o podcast com seus alunos no dia a dia, e com isso a criançada aprende a responsabilidade de ter funções diferentes, de produção, de pauta, de convidado, de gravação, de condução. Então, o podcast em áudio permite que você explore muitos e muitos e muitos formatos diferentes do formato MesaCast, pessoas conversando com pessoas, pessoas entrevistando outras pessoas. Uma receita, uma história da vovozinha, contando uma historinha para os netinhos, um conto de fadas, um programa diário como o Café da Manhã, da Folha de São Paulo, como o Assunto da Globo, que trazem resumo de notícias, muitas vezes com sonoras, que a gente chama no meio, né? Sonoras dos repórteres que vão utilizar essas sonoras na TV ou produzem essas sonoras para colocar, que seria para o rádio, por exemplo, também, para utilizar dentro do podcast. A CBN, a Rádio CBN, foi a primeira rádio a ter praticamente todos os seus programetes diários em feeds separados, que fez com que a Apple, lá em 2012, antes de criar a Apple Store, né, a iTunes Store, ela conversasse com a CBN, conversou comigo também, conversou com outros produtores daquela época. Não tinha a iTunes Store brasileira ainda, e quando veio, já veio com o canal de produtor do Radiofobia, o canal de produtor da CBN, onde você tinha vários feeds de vários produtos diferentes, no caso da CBN, aqueles programetes de economia, programete de política, de agricultura, de não sei o quê. Programetes pequenos, programetes são programetes, né? Programinhas menores, que a gente no rádio usa essa expressão programete, 2, 3 minutos, 1 minuto e meio, mas se você procura CBN no seu agregador de podcast, você vai ver a infinidade de feeds que tem. Cada programa, cada programete, cada editorial tem o seu feed separado. Isso tudo só é possível no podcast em áudio. Podcast em vídeo poderia ter, mas seria outra mídia que já existia antes do podcast. Então, o que eu tô aqui querendo nessa aula é abrir a sua mente para profusão de formatos, para a quantidade de formatos possíveis de se produzir um podcast que vão muito, muito além desse formato que provavelmente você conheça mais comum, que é o formato de bate-papo e de entrevistas.